Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Estes versos são pregados por muitos teólogos. Muitos teólogos pregam, muitos teólogos que pregam, a predestinação, que pregam que existem pessoas que já nasceram para serem salvas. Não interessa o que a pessoa faz, se a pessoa obedece a Deus ou não, um dia aquela pessoa vai ser salva, porque aquela pessoa foi predestinada para ser salva, aquela pessoa já nasceu para ser salva. Existem teólogos que pregam que Deus fez pessoas para serem salvas e Deus fez pessoas para não serem salvas. Quer dizer, não importa o que a pessoa faça, ainda que a pessoa obedeça a palavra de Deus, esses teólogos pregam que essa pessoa que nasceu para não ser salva, essa pessoa não será salva, Essa pessoa será salva, que a pessoa que nasceu para ser salva, ainda que ela desobedeça a Deus, que ela não faça a vontade de Deus, ela vai ser salva porque ela nasceu para ser salva. E aquela pessoa que não nasceu para ser salva, ainda que a pessoa obedeça a Deus, sirva a Deus do jeito que Deus quer, esses teólogos pregam que essa pessoa não vai ser salva, Mas não é isso que quer dizer esta palavra, Eles apenas pregam uma parte da palavra, mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada em sua totalidade. Toda a palavra tem que ser pregada, Então muitos desses teólogos, eles pregam que as pessoas são salvas pela graça, por meio da fé. Então é só a pessoa ter fé em Deus que ela vai ser salva. É só a pessoa acreditar que Deus existe que ela vai ser salva. Não interessa se a pessoa mata, rouba, destrói, usa roupas que desagradam a Deus, fala coisas que desagradam a Deus, Mas eles pregam que o fato da pessoa ter fé em Deus, essa pessoa vai ser salva. O fato da pessoa acreditar que Deus existe, ela vai ser salva. O fato da pessoa ser amada por Deus, isso aí vai salvar ela, E muitas vezes, quando a gente vai pregar para uma pessoa assim, a pessoa está fazendo coisas erradas que desagradam a Deus, a gente vai mostrar na palavra de Deus que o que a pessoa está fazendo não está agradando a Deus, e que se a pessoa continuar fazendo isso, essa pessoa não vai ser salva. Essa pessoa responde: olha, eu estou salvo sim, porque Deus me ama.
A graça de Deus está sobre mim. Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Então não interessa o que eu faço, eu vou ser salvo, né? Mas aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 27. Apocalipse capítulo 21, verso 27 diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como aqui está dizendo que uma pessoa que fala mentira, ela não vai ter o nome escrito no livro da vida. Mas tem teólogos que pregam que a pessoa que fala mentira, ela vai ser salva se ela tiver fé em Deus. Se ela acreditar no amor de Deus. Se essa pessoa disser, olha, Deus me ama, mesmo eu falando mentira, eu vou ser salvo, eu vou entrar no reino de Deus, porque Deus me ama. Jesus morreu na cruz para me salvar, né? Só que aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, diz: E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então Deus, Ele não vai escrever o nome de todas as pessoas no livro da vida, apesar de Deus amar todas as pessoas. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele ama cada pessoa deste mundo. Deus ama as pessoas que falam mentira. Deus ama as pessoas que estão no roubo, na prostituição, na criminalidade, fazendo coisas erradas. Deus ama. Mas o amor de Deus não vai salvar essas pessoas. Para que essas pessoas sejam salvas, elas têm que parar de roubar, elas têm que parar de matar, elas têm que parar de destruir, elas têm que parar de falar mentira, elas têm que usar as roupas que agradam a Deus, elas têm que falar palavras que agradam a Deus, elas têm que parar de falar mentira, né? Elas têm que aceitar Jesus Cristo como Salvador da vida delas, elas têm que amar a Deus, elas têm que amar ao próximo, e elas serão salvas. Quando o homem perguntou para Jesus: Mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus não falou para ele: não, é só você acreditar que eu existo. É só você acreditar que eu amo você. Não, Jesus não falou isso não. Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o que é amar a Deus? É fazer o que Deus manda, fazer a vontade de Deus. E o que Deus manda? Deus manda trabalhar honestamente, Deus manda falar sempre a verdade, Deus manda perdoar as pessoas, Deus manda, né, fazer o bem, não fazer o mal, né? Então, esses teólogos que pregam, né, que somente a pessoa vai ser salva porque ela tem fé em Deus, eles estão errados. Eles leem essa palavra aqui, né, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? Eles lêem só isso. E a pessoa continua mentindo, fazendo coisas erradas e pensando que está salvo, só porque a pessoa tem fé em Deus. A palavra de Deus, ela diz que os demônios, eles acreditam em Deus, né? E eles tremem quando eles ouvem, né, o nome de Deus, mas eles não estão salvos. Apesar de os demônios acreditarem em Deus, apesar dos demônios acreditarem que a palavra de Deus é verdadeira, eles não obedecem a palavra de Deus, eles não servem a Deus, então eles não estão salvos. Porque se fosse desse jeito que os teólogos pregam, que a pessoa é salva só por meio da fé, né, só por meio da graça, os demônios estavam salvos. Os demônios, eles seriam arrebatados também no dia do arrebatamento e iriam para o céu. Mas a palavra de Deus diz que os demônios e o chefe deles serão lançados no lago de fogo. Apesar deles acreditarem em Deus, deles saberem, né, que Deus
tem todo o poder, né? Apesar de eles saberem que Deus é bom, eles não querem obedecer a Deus, então eles não serão salvos, né? Então, mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, né? Efésios capítulo 2, verso 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos pelas obras, mas que obras que são essas? Dar comida para um morador de rua, isso aí não salva ninguém, né? Dar uma moeda, né, para um morador de rua, isso aí não salva ninguém, né? Por quê? Aqui está dizendo que tem muitas pessoas que fazem isso somente para serem vistos, né? Como está escrito aqui, ó, em Mateus capítulo 23, verso 5, Jesus falou para os escribas e fariseus: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos, né? Então os fariseus, eles pensavam que eles estavam salvos só porque eles ajudavam os pobres na frente dos outros. Hoje existem crentes, pessoas, né, que levam a cesta básica na casa de alguém, mas tem alguém filmando, aí coloca na internet, né, aquele vídeo da pessoa levando a cesta básica na casa de alguém que está precisando. Isso, Deus não gosta disso aí. A palavra de Deus diz que quando a gente vai ajudar alguém que está precisando, nós temos que ajudar alguém, é só a gente e Deus, e Jesus Cristo e o Espírito Santo que vai ficar sabendo. Nós não podemos ajudar o próximo, né, e filmar nós ajudando o próximo, né? Então, ninguém vai ser salvo por obras de caridade, de ajuda ao próximo, né? A gente vai ser salvo se a gente amar a Deus, porque uma pessoa que não ama a Deus, uma pessoa que não acredita em Deus, ela passa, ela dá uma moeda para o morador de rua, ela dá uma marmita para o morador de rua, mas a pessoa não acredita em Deus, como é que ela vai ser salva? Existem organizações de caridade que as pessoas são ateus. Os ateus também distribuem cesta básica. O que é um ateu? Ateu é uma pessoa que não acredita em Deus, é uma pessoa que fala mal de Deus, é uma pessoa que fala que Deus não existe, é uma pessoa que diz que a Bíblia é mentira, que a Bíblia não é a palavra de Deus. E esses ateus distribuem cestas básicas, eles vão lá doar sangue nos hospitais, né? Eles abrem instituição de caridade, orfanatos, asilos. Tem asilos que são ateus que mantêm aquele asilo, né? Os ateus, eles também ajudam o próximo. Uma pessoa que não acredita em Deus, essa pessoa também ela ajuda o próximo. Ela também dá esmolas. Ela também distribui cesta básica, né, nas comunidades. Uma pessoa que não acredita em Deus, né, até os feiticeiros que servem ao diabo, eles distribuem cestas básicas, né? Eles distribuem marmitas para os moradores de rua, eles têm orfanatos, eles têm asilos, né? Mas a palavra de Deus, ela diz assim, né, que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 27, e não entrará nela coisa alguma que cometa abominação e mentira, que contamine, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que diz que a Bíblia não é mentira, uma pessoa que diz, né, que as palavras de Deus é mentira, o nome dessa pessoa não está escrito no livro da vida.
Que ela não acredita em Deus. Né? Uma pessoa que é um feiticeiro, que faz feitiçaria, que faz o mal para os outros, mas que também distribui cestas básicas, ajuda os pobres, essa pessoa não tem o nome escrito no livro da vida. Então essa pessoa não está salva. Né? Então existem feiticeiros que eles acreditam em Deus, mas eles não obedecem a Deus, eles não seguem a palavra de Deus. Né? Existem feiticeiros que, se a gente perguntar para um feiticeiro se Deus existe, ele fala: não, Deus existe. Mas ele até acredita em Deus, mas ele não serve a Deus, não obedece a Deus. Né? Então, uma pessoa que fala mentira, ela acredita que Deus existe. Às vezes a pessoa vai até numa igreja, né, para receber o milagre de Deus. Mas a pessoa não para de falar mentira, está sempre ali falando mentira. Essa pessoa vai ter o nome escrito no livro da vida? Não vai. Jesus pode até curar aquela pessoa, se ela tiver uma enfermidade, porque Deus ama aquela pessoa. Mas Deus não vai levar aquela pessoa para o céu. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não obedece a Deus. Então hoje, por isso que existem muitas coisas erradas acontecendo dentro das igrejas. Por isso que existem muitos adultérios dentro das igrejas. Existe muita prostituição dentro das igrejas. Porque os teólogos estão pregando que é só a pessoa ter fé em Deus que Deus vai salvar a pessoa. Uma pessoa que é mentiroso, uma pessoa que é um ladrão, ele tem fé em Deus. Né? Quantos ladrão, né, que até faz oração até para Deus proteger ele, né? Quantos ladrão, né, que até lê a Bíblia, que tem a Bíblia em casa, mas eles não param de roubar. Muitas vezes eles só lê na Bíblia a parte que Deus protege, que Deus cura, né? Mas não lê a parte da Bíblia que Deus quer que a gente obedeça os mandamentos dele. Né? Hoje nós vemos que os mandamentos de Deus foram tirados de dentro das igrejas, está sendo pregada a teologia. A palavra de Deus ensina que quem fala mentira, que quem está na prostituição, que quem está no roubo, que quem está no homicídio, que quem pratica homicídio, que quem fala mentira, essa pessoa não vai entrar no céu. Mas os teólogos, eles deixam a palavra de Deus de lado, distorcem a palavra de Deus e usam essa palavra aqui de Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles pregam que a salvação é um dom, que a pessoa ela já nasceu para ser salva. A salvação é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá, mas é um presente que Deus dá somente para aquelas pessoas que obedecem a Ele, somente para aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus. Né? Tem teólogos que pregam que a pessoa vai ser salva só porque Deus ama ela. Só que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo. O que é crer em Jesus Cristo? Não é só acreditar que Jesus existe. É a pessoa ler os ensinamentos de Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus. Aí essa pessoa vai ser salva. Não é somente a pessoa acreditar que Jesus existe, mas é a pessoa acreditar que a palavra de Jesus é fiel e verdadeira, que é a palavra de Deus, e praticar as palavras de Jesus Cristo. Hoje está difícil pregar para uma pessoa que segue os teólogos, que pregam errado. Porque quando vai pregar para a pessoa, olha,
né? O irmão, a irmã tem que parar de falar mentira para ser salvo. Porque senão Jesus não vai escrever o teu nome no livro da vida. Aí a pessoa fala, não, o meu nome já está escrito no livro da vida porque o teólogo falou. O teólogo falou que eu sou salvo pela graça, né? Eu sou salvo por meio da fé. É só eu ter fé em Jesus, é só eu acreditar na graça de Deus, né, que eu vou ser salvo. Porque aquela pessoa está no engano. Quando a palavra, né, de Deus, né, ela diz assim, que quando Jesus ele foi pregar para aquela mulher que estava ali no poço, tirando água, Jesus não falou para ela assim, olha mulher, você acredita em mim? Você tem fé em mim? Então você já está salvo. Não, Jesus ensinou aquela mulher a deixar o adultério. Aquela mulher estava morando junto com um homem que não era o marido dela. E aquela mulher já tinha tido vários maridos. Então Jesus ensinou aquela mulher a parar com o adultério, deixar o adultério, para que ela pudesse ser salva. Jesus não chegou para ela e falou, mulher, pode continuar na vida que você tem, porque você é salva pela graça. Não, Jesus disse para aquela mulher para ela parar de fazer coisas erradas, para que ela fosse salva. Quando Jesus chegou num lugar onde uma mulher ia ser apedrejada, né, por adultério, né? Depois que Jesus falou para aquelas pessoas que queriam apedrejar ela, olha, se alguém aqui está sem pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas foram embora. Jesus olhou para ela e falou, ninguém te apedrejou? Ela falou, não. O que Jesus falou para ela? Não, você pode continuar no adultério, porque você é salva pela fé e pela graça. Jesus não falou isso para ela, não. Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Jesus sempre falava, vai e não peques mais. Porque para a pessoa ser salva, a pessoa tem que parar de fazer coisas erradas, a pessoa tem que lutar contra o pecado, né? Se a pessoa falou mentira, a pessoa vai falar, Senhor Deus, me perdoa porque eu menti, e a pessoa não vai mentir mais, porque não adianta pedir perdão para Deus e continuar fazendo coisas erradas. A pessoa tem que pedir perdão para Deus e parar de fazer as coisas erradas que fez. Aí a pessoa vai receber o perdão de Deus, né? Então a salvação não vem de obras de caridade, né? A salvação, ela vem da pessoa amar a Deus, amar Jesus Cristo e obedecer os ensinamentos de Deus, né? Praticar os ensinamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje, né? Não vamos ficar dando ouvidos aos teólogos que têm distorcido a Bíblia, que têm falado que a pessoa pode ficar de qualquer jeito, do jeito que ela está salva. Vamos dar valor à palavra de Deus que ensina que quem faz a vontade do diabo não vai ser salvo. A palavra de Deus ensina que quem não pratica os ensinamentos de Deus e de Jesus não vai ser salvo. Mas a palavra de Deus ensina que somente aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo vai ter o nome escrito no livro da vida. Aquela pessoa que para de falar mentira, aquela pessoa que não pratica o adultério, aquela pessoa que não pratica o homicídio, aquela pessoa que faz o bem para o próximo, que só fala a verdade, aquela pessoa que fala a verdade, aquela pessoa, né, que luta contra o pecado. Essa pessoa vai ter o nome escrito no livro da vida. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer a oração para agradecer o Senhor Deus.
Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Hoje, para todos sempre. Amém. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra revelada para nós, Senhor. Abençoe a cada um de nós, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.